de artes cênicas. Toda semana, todo sábado, às 15 horas, a gente traz ex-alunos convidados para debater sobre alguns temas, como que eles lidam no mercado de trabalho após saírem da universidade. E essa semana a gente trouxe Júlia Mansur, ex-aluna da UEL. Vou falar um pouco a respeito do currículo dela para a gente começar. A Júlia é produtora cultural, atriz, artesã, maquiadora artística e figurinista. Ela foi formada em teatro pela Funcart em 2013 e graduada em cênicas na UEL em 2018. Atualmente, ela é produtora cultural e integrante do coletivo GEMA, Mulheres Artistas, que realiza este ano a sua terceira mostra. Paralelamente, pesquisa maquiagem artística nas artes cênicas e realizou experimentações estéticas com a banda Maracajá, a Deriva Grupo de Teatro, Companhia Boi Voador, Ariel Trip e Banda Caburé Canela. O nosso encontro ela vai começar conversando com a gente, apresentando os panoramas de pesquisa dela, de produção e pesquisa na maquiagem. Eu peço para que todo mundo já está aí de microfone mutado, fiquem à vontade para ligar suas câmeras, só permaneça com o microfone desligado. Quem quiser falar, pode se inscrever no chat, que eu vou estar colocando aos momentos de fala, ou só colocar alguma pergunta, alguma dúvida ali que eu leio para a Júlia. Tá bom? E logo depois a gente vai abrir para conversar um pouco mais. E é isso. Bem-vindos e vamos começar. Júlia, passo a palavra para você. Obrigada, Enzo. Olá, gente. É um prazer estar aqui, sendo convidada pelos Reais de Artes Cênicas, coisa mais chique, para estar fazendo essa vivência com vocês. E eu estava pensando assim, uma coisa bem tranquila, na verdade, para a gente ir conversando, assim, é mais essa troca de ideias, assim, do que eu vejo enquanto maquiagem, algumas possibilidades que ela tem, que nesse caminho eu fui. Deixa eu ver se assim melhora. Melhorou? Bom, daí vocês vão me falando se falo mais alto, enfim. É, mas então é assim, na verdade, mostrar de uma forma bem do começo mesmo o que a maquiagem propõe, porque até pelo tempo que a gente tem, e como não é uma coisa que vai ter uma continuidade, eu acho que seria legal, na verdade, só mostrar as possibilidades que a maquiagem tem e por onde assim eu fui passando e aprendendo, assim, pegando um pouquinho aqui, pegando um pouquinho ali e construindo esse processo de pesquisa que eu tenho agora. Não posso deixar de falar de maquiagem, da minha visão, sem falar da minha mãe, que por esse longo tempo, né, de pesquisa, porque isso também faz parte do processo de criação, essa reflexão, esse tentar entender de onde as coisas surgem e tudo mais. E daí, para eu encontrar qual é a minha estética enquanto maquiagem, qual é a minha expressão, precisei assim dar uma visita assim das memórias do que são as minhas referências, né, de onde eu bebi, quais foram essas experiências que, né, definem a forma que a gente vai se expressar. Então, desde sempre, minha mãe é uma artesã, eu não sei se teve um momento assim de que ela começou a fazer isso, mas é meio que desde que eu me conheço por gente, minha mãe é artesã. E daí nisso ela sempre trabalhou com diversos tipos de materiais. Então ela ia da argila para porcelana, para tecido, para pintura, madeira, todas as formas possíveis, acho que de artesanato, e a mãe já deu uma bicadinha ali. E daí ela trazia essas coisas para casa. Então, desde sempre, ela criava as suas artes e ela me passava de alguma forma, porque como a gente passava tempo junto, ela estava fazendo o trabalho dela aqui, ela me dava um pouquinho para eu estar brincando ali junto com ela e as coisas irem. Então, tive contato com tecido, tive contato com argila, desde sempre encontrando essas diversas formas de moldar, né, de criar, de um processo de criação. Se eu for pensar,
é muito isso, assim, desde sempre tendo contato com essa coisa da criação em si, de você pegar uma coisinha do zero ou selecionar materiais, uma ideia, um conceito, e ir vendo possibilidade de fazer aquilo funcionar, né? A própria pesquisa em si. Então, errei muito nessa vida, gastei material da minha mãe que, nossa senhora, ela ficava putíssima, ela ficava muito chateada que eu usava todas as coisas, porque nesse processo, né, a gente vai. Ela fez muitos cursos nisso, né? Então ela me passava, mas nisso eu ia meio que metendo louco, assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Então eu ia lá e falava, meu, como que eu faço essa tal coisa? Ok, preciso disso, disso, disso. Daí nisso as coisas não iam dando certo, né? Porque é esse processo, você monta e daí você vê que aquela forma não foi a ideal que você estava esperando para atingir um certo resultado. Então nisso muitas coisas fizeram parte desse processo exatamente por esse erro, assim. Porque eu percebo que é muito observação, pensando em todas as coisas, assim, como isso, tudo da criação vem muito dessa observação, de você tentar observar o que está acontecendo, refletir sobre como aconteceu tudo isso. Então, muitas experiências vêm disso, muitas dessas vivências de moldar a realidade, né? Meio que relaciona isso, esse molde de realidade que você pode fazer com as suas próprias mãos, criando uma coisa que não existia para se materializar de alguma forma. E daí meio que esse conceito assim eu trago também para maquiagem, tanto também para o processo de teatro. Mas então, deixa eu ver como eu. Tá. Nisso de toda essa infância e tudo mais, tendo contato com a arte desde muito cedo, eu percebi que foi definindo essa perspectiva de vida assim até eu encontrar o teatro e fazer as aulas na Funcart, que eu sou da Funcart, uma das pessoas dessa Londrina que se formou por lá, beber um pouquinho desse lugarzinho que é uma delícia. E daí nisso eu encontrei o teatro e era exatamente de alguma forma esse processo de criação, né, de você idealizar uma coisa, fazer um conceito e ir descobrindo como isso pode se desenvolver, se articular e transformar em alguma coisa. Então, nisso, trabalho de atriz, conheci José Henrique da Maracajá, né, que já vou falar que é desde aí, porque esse processo com a Maracajá começa já de uma amizade muito antiga, né? Mas daí, esse momento da Funcart, movimentando muito, porque eu queria muito ser atriz, e daí eu acreditava que seria pelas artes cênicas que eu ia fazer isso. E daí eu entrei na UEL, fazendo esse processão que conhecemos bem. Então, no segundo ano, teve a matéria com a Adriane, de caracterização. E eu lembro que na época foi muito condensadinho, porque a Adriane estava saindo para estudar e a gente tinha 2 semanas de intensivão com ela. E ela veio com a maquiagem para gente, essa maquiagem artística, de como observar a questão de figurino, uma temática que seja um ponto histórico, alguma coisa, e tentar trazer essa maquiagem possível para dentro da sala de aula. Então a gente fez experimentações com figurino, maquiagem, várias possibilidades. Eu lembro que a gente brincou muito, assim, de como se transformar, né? Porque é exatamente esse lugar que acessa, principalmente para mim. Mas, então, eu comecei com esse processo e na época eu também via muitos tutoriais de maquiagem, assim, de vários lugares possíveis. Era loucona do YouTube procurando trilhões de tutoriais de maquiagem, porque era uma coisa que eu gostava desde sempre. Ainda não tinha percebido, mas eu já tinha essa característica de entender a maquiagem enquanto uma pintura numa tela que é o meu rosto, né? Como se fosse exatamente essa coisa de material, de passar, e como esse rosto é um rosto para poder brincar e ir para longe, assim, uma forma de expressão. E daí
aconteceu tudo isso, assim, foi muito bom, porque aí eu estava começando a colocar em prática todas essas coisas de maquiagem que eu estava meio que acumulando, assim, sem saber muito como usar, porque ainda era um começo, assim, essa efervescência de pegar muito material e daí, acontecendo isso da maquiagem, nas aulas da Adriane, me abriu essa perspectiva de que antes eu via a maquiagem muito também, apesar de ter toda essa coisa artística de antes, eu ainda não percebia a maquiagem enquanto essa forma artística. Então eu procurava muito esses tutoriais que a gente bem conhece, das sombras maravilhosas, maquiagem bem gaste, maravilhosa, nananã. E que eu adoro, tá, gente? Não, não desmerecendo. É só que, tipo, percebi como isso era um padrão de beleza imposto, como fechava numa caixinha a maquiagem que ela poderia se expandir para isso, né? E foi exatamente esse momento de arte cênica, de perceber todas as coisas. Era um momento que também eu estava me entendendo enquanto. Me entendo, inclusive, enquanto feminista, mas era um momento que eu estava também descobrindo todas essas coisas, de quebrar padrões, meu, isso daqui não é para mim, nananana, até encontrar, né, o lugar que eu me encaixo nisso tudo e o que é para mim. Mas daí nisso tudo me veio José Henrique, vocalista da Maracajá, professor da Funcart, e ele falou assim: amiga, estou fazendo um projeto com o Gabriel Khrushchevsky e o Luan Valeiro e a gente pensou de você fazer a nossa maquiagem. E eu, assim, travei, porque era esse momento, assim, que tava dando um bug no meu cérebro e tava meio que surgindo todas essas coisas. Daí, é isso. A partir daí foi um processo muito longo de observação e de como é essa perspectiva da maquiagem trabalhando com uma banda. Tá. Acho que talvez eu pulei um pouquinho, porque ao mesmo tempo disso, ainda estava acontecendo toda essa questão da maquiagem no teatro também. Eu também estava descobrindo como era a maquiagem para o estudo teatral, que também são essas duas coisas diferentes, né? Elas se relacionam em certos pontos, mas são coisas completamente diferentes. Porque no teatro vai trazer a maquiagem enquanto o realce do rosto do ator, né? Percebendo como são todos esses formatos, porque quando chega uma iluminação, ela chapa o nosso rosto, né? Tem todas essas questões de brilho do rosto, de tudo. Ela perde os nossos contornos de alguma forma. Então, a maquiagem teatral vinha trazendo isso de como a gente realça o rosto do ator e como a gente trabalha com a estética de um espetáculo. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Deriva, foi muito esse. Eu fiz a montagem do quarto ano com as séries, que é essa montagem da Deriva, agora, né, diferente, desenvolvida para outra coisa, mas esse processo artístico de construção de cena, de construção de um espetáculo, veio trazendo muito essas questões de elementos da natureza, como eram essas figuras, porque o Mar do Tempo Perdido, ele traz a história, a gente trouxe essa história do livro de Cândida Herendi e sua avó desalmada, do Gabriel Garcia Marques. E daí ele traz todas essas coisas, assim, de figuras fantásticas, e daí a gente pega esses elementos, né? A gente começou como um processo de teatro, você começa a beber de certas referências e de alguma forma você vai observando, tá, o que isso me traz, quais são as qualidades que isso vem, o que isso vem para o meu corpo, como eu transformo isso, como eu articulo todas essas referências que eu tô bebendo, né? E daí isso vai para maquiagem, porque nesse momento eu ainda era atriz nessa montagem. E daí depois de um tempo acabou Vida Vai, Vida Vem, saí dessa montagem e o Aderiva me convidou para fazer a maquiagem deles, para desenvolver essa maquiagem. E isso ele já tinha uma maquiagem fixa que as meninas tinham feito pra gente, mas daí com as coisas todas acabou que eu
fui pegando o trabalho que elas tinham feito e tentando encontrar como me expressar sem matar o que elas tinham feito, mas também sem sobrepor os atores, porque tem que ser esse trabalho conjunto, né, de alguma forma. Vão me perguntando, gente, pode ser que eu seja muito confusa, porque, tipo, é isso, é uma multidão de coisas, assim, que me trazem para maquiagem, mas, sei lá, o que vocês tiverem curiosidade, vão perguntando. Daí esse trabalho meio que me trouxe exatamente como eu pensei essa maquiagem, né? Vendo que as meninas tinham feito, porque trazia toda essa coisa do mar, que tudo se relacionava a mar, a esses elementos na natureza. Então, as maquiagens traziam esse azul, essa coisa de figuras secas, de alguma forma, que vinha essa qualidade de seco. Então, como a gente pode trabalhar essas qualidades em questão de cor, formato, textura, o que vai se apresentar esteticamente a partir dessas referências. Então, eu vejo a maquiagem muito como uma possibilidade criativa muito potente, porque você pode fazer uma maquiagem a partir de qualquer coisa. Eu gosto muito de pensar, não sei, tirando uma pira assim com diversos temas. Então, não sei. Pegar uma coisa bem simples, mas algo animalesco. Sei lá, meu tema vai ser animalesco hoje. Então, o que eu vou perceber a partir do que animalesco me traz? Então, sei lá, eu vou percebendo que traz essa coisa do instinto, traz essa coisa do selvagem, traz essa modificação de rosto, porque não é um rosto que nós temos, por exemplo, então, como trabalhar novas proporções. Então, a partir disso, você elencando alguma coisa, alguma qualidade, seja craquelado a qualidade, como você destrincha tudo que ela pode te dar, você suga até a última coisinha assim do que esse elemento primeiro te dá, e nisso você vai sintetizando nisso tudo que eu falei, né, da cor, de formato e tal. Então é um caminho de possibilidades muito grandes. Então é só essa coisa também do tempo, né, de ir praticando e tentando, e nisso a gente vai errando, e daí vai percebendo, tá, ok, achei que errei nisso, por que eu errei nisso? Esse formato eu acho que não condiz com essa estética que eu estava procurando, ou, não sei, esse elemento que está na parte de cima não tem um equilíbrio com a parte de baixo do rosto. Isso tudo, essa questão de percepção, observação. A mesma coisa que eu estava falando sobre, por exemplo, o processo de artesania. É isso, é ir testando, observando, vendo de todos os ângulos possíveis para daí você desenvolver aquilo para um outro lugar. E daí nisso aconteceu com a Maracajá, inclusive, né? Porque eu comecei com essas noções ainda de uma maquiagem padrão, de beleza, mas daí ao mesmo tempo tendo um conflito interno, porque eu percebia que eu queria usar outros elementos, então nisso cada maquiagem ela foi se desenvolvendo para chegar nessa que eu acho que agora, após 2 anos trabalhando com a Maracajá, eu percebo que agora eu achei talvez uma linguagem que me interesse, assim, que caminha junto com eles, que me representa enquanto artista, enquanto a minha expressão, que traz todas essas minhas referências, mas juntando com as referências da banda, porque eu acredito nesse trabalho conjunto, né? É muito difícil, inclusive, esse trabalho, porque os artistas ainda veem a maquiagem, o figurino, como uma coisa que vem depois, ou separada de uma criação. Só que, ao mesmo tempo, é exatamente esse diálogo entre artistas que possibilita que aquilo chegue num lugar massa, assim. Eu já tive ambas essas experiências, né? Eu falei agora da experiência com a deriva, que é exatamente isso. Eu estava dentro do processo, pude perceber como foi construída a dramaturgia, como foi construídos os elementos todos que estavam ali, para depois vir enquanto maquiador e saber exatamente o que eu estou falando, exatamente o que eu estou fazendo no rosto deles, porque eu sei o que é cada pessoa, porque também é muito importante isso de você
conversar com as pessoas que você está trabalhando exatamente para ver quais são as referências dela, quais são os interesses estéticos dela também, como caminhar essas duas coisas juntas. Na Maracajá também foi muito isso, né, desse processo de também conhecer as pessoas, porque conheci algumas, então já me dava um chãozinho assim, de tipo, aham, tô sabendo onde tô pisando, sei que essa pessoa vai curtir tá usando isso no rosto dela. Assim como outras pessoas que eu testava, a pessoa, eu falava, caralho, por quê? Ui, ai, enfim. Mas daí eu pensava, por quê? Por que isso tá rolando? Por que, como isso acontece? Então, daí eu fui percebendo que era exatamente essa coisa de as suas referências são diferentes da minha, mas a gente pode ir junto exatamente nessa troca, formando uma coisa massa, assim, que eu acredito muito nessa arte total enquanto todas as artes se relacionam e podem fazer um processo juntas a partir do início. Para mim, esse seria o ideal, né? A gente vê na realidade que isso não acontece, até porque, né, recursos, a gente sabe bem o tempo político que estamos vivendo e, tipo, estamos aqui, né? E é exatamente isso, assim, como todas essas linguagens que vão compor trabalham juntas. A maquiagem depende da iluminação. E a iluminação também, tipo, tá caminhando junto ali da cena. Quando eu vou trabalhar uma maquiagem para teatro, por exemplo, eu tenho que expandir o rosto dos meus atores. Os meus atores, nossa, sou isso, né? Mas enfim, dos atores que vão estar ali. Mas tem essa coisa da movimentação, por exemplo. Não é sempre que esse ator vai estar no fundo, essa atriz vai estar na frente. Tem essa coisa da movimentação e da proposta que tem ali. Uma banda, por exemplo, eu vou estar trabalhando com uma iluminação que vai ser provavelmente LED, assim, coloridíssima, com muita luz. Os músicos vão estar em lugares fixos, né? É muito difícil ter essa coisa da troca muito grande, né? Mas daí é isso, como perceber como perceber todos esses elementos para fazer a maquiagem. Então, se eu tô com uma pessoa que vai estar lá no fundão, não vou fazer uma maquiagem pequena, vou fazer uma maquiagem maior do que a pessoa que está lá na frentona, por exemplo. Então, dessas coisas também da gente perceber. Uma coisa legal da maquiagem, né, que lembrei agora, é, a maquiagem ela bebe bastante da questão das máscaras, porque as máscaras elas saíram porque era toda essa coisa, né? A máscara ela era para ampliar todo o babado e tipo muita gente poder ver teatros a céu aberto, espaços enormes. Então daí era muita gente, então essas coisas precisavam ser muito grandes. Só que daí, com o passar do tempo, o passar dos movimentos e tudo mais, começou a surgir mais essa popularização do teatro italiano, que fechou esse espaço aberto, fechou essa iluminação que existia, fechou tudo. A máscara, ela não precisava mais necessariamente ser grande, ter uma máscara grande, papapá, para fazer o babado. Essa máscara se transformou numa maquiagem. Então, daí a gente vê mais ou menos por aí, como as coisas vão indo juntas, assim, né? Como a gente precisa observar todos os fatores para a gente criar também. Não sei, gente. Ai, olha lá, uma pergunta. Eu perdi a tempos. Ah, tá. Então, tá aí uma questão, gente. Porque é o seguinte, né? Qual a sua linha de pensamento na concepção de uma maquiagem teatral? Segue mais o instinto, toma algo como referência? Eu acho que é um pouquinho das duas coisas, porque eu percebo que eu sou uma pessoa muito visual. Eu não consigo, assim, eu não consigo desatrelar isso para a minha experiência. E isso também me traz essa coisa instintiva do olhar, de alguma forma. Porque, ok, eu posso construir todo esse conceito do que eu estou pensando, do porquê eu estou vendo, né? Disso que eu falei sobre a gente esmiuçar todas as coisas. Mas também muito vem de uma construção que a gente já tem sobre os elementos e formas e tudo mais. Porque a gente acaba trabalhando com coisas que a gente já conhece. Por exemplo, se eu vou escolher uma tinta de uma certa cor, vermelho que seja.
vermelho. Tá, o que o vermelho me traz? E daí todas essas coisas. E isso, de certa forma, é instintivo, assim, né? É um conhecimento que a gente tem, mas que não necessariamente a gente teve que perceber isso no racional, né? Muitas coisas vêm assim, a gente só já pega pelo visual, pelo som, pelo que for, porque isso traz. Então, muitas vezes eu trabalho um conceito, porque eu acho muito importante você fazer esse conceito dessa pesquisa para criar alguma coisa, mas também, ao mesmo tempo, eu percebo que isso é muito mutável conforme eu vou trabalhando. Porque às vezes eu começo com um conceito fechado de uma coisa, só que daí na hora que eu vou colocar, eu percebo que talvez aquilo precise se modificar. E às vezes não é por esse racional, é exatamente por esse instintivo. De muitas vezes na Maracajá, por exemplo, eu tinha pouquíssimo tempo para fazer a maquiagem deles, então eu tinha feito um conceito todo. Às vezes eu faço croquis de maquiagem para ver como cada maquiagem vai se relacionar entre si, né, para ter essa visão distanciada do que está acontecendo na minha cabeça. Mas às vezes é exatamente essa coisa, meu, não tenho tempo. Tá, como eu faço? Ou às vezes fazer todo esse conceito, pensar numa maquiagem para uma pessoa, e daí chegar na hora, olhar para o rosto dessa pessoa e perceber que aquela não é maquiagem daquele momento. E é isso, perceber como a pessoa que você vai maquiar está, todas essas coisas, assim. É muito fluido, gente, é difícil, porque eu acho muito fluido, assim, é muito essa coisa do sentido, junto com uma racionalidade, junto com o imaginário, junto com... parece que é exatamente isso, de toda a sua experiência de viver, de ser ali, de alguma forma, né? Porque tudo vai influenciar. Já lidou com um projeto onde teve que adaptar esse projeto de maquiagem por conta de algum ator ser alérgico? Sim, gente, sim. Já aconteceu, sim. Porque com isso tudo na Maracajá, do trabalho com tintas e tudo mais, estava loucona. E eu descobri essas belezuras que são maquiagens neon. E daí o que aconteceu? Eu fiz a maquiagem de todo mundo, nananã, sempre trabalhei com tinta, então eu falei, show, deve ser sucesso essa maquiagem, nananã. Fiz todo mundo, pá, ficou um bafo. Só que daí depois, Pacheco, né, que é o baixista do Maracajá, chegou pra mim e falou, Júlia, eu fiquei com muita alergia dessa tinta, talvez seja exatamente essa tinta nova e tal, porque de resto eu não tinha usado nada que eu não tivesse usado antes. Por isso eu digo, gente, sempre testa, principalmente essas coisas de maquiagem e tudo mais, é sempre bom. Muitas vezes a gente não vai ter o tempo de fazer isso, mas é importante fazer um teste, seja na bochecha, para ver como reage, das coisas que você vai estar trabalhando no rosto das pessoas, né? É muito importante isso de você vai fazer essa maquiagem, mas essa pessoa vai estar suscetível a tudo que vem depois disso, né? Mas daí também, puxando essa coisa da maquiagem neon, foi muito complicado também, porque daí eu precisava perceber como essa estética ia se modificar, porque daí eu não tinha mais o elemento do neon ali. E durante o show foi muito claro, inclusive, isso de como encontrar uma forma que o Pacheco se relacionasse com toda a estética que estava ali, sem perder tudo isso, assim. Aí é muito louco, gente, é um processo que até hoje eu fico, assim, remoendo, refletindo para entender. Qual foi a sua experiência mais interessante? Deixa eu ver. Ai, é muito louco, porque todas são interessantes em vários pontos, assim, porque é isso de sempre alguma vai estar me trazendo uma coisa nova. Eu posso estar fazendo uma coisa que eu sei fazer há muito tempo. Eu posso chegar no momento que está fazendo que não vai rolar, sabe? Então, sempre é muito essa incerteza, na verdade, de como as coisas vão acontecer. Mas uma das que eu mais gosto, assim, das maquiagens, aliás, duas, vou falar duas. Das maquiagens de tinta que eu tô trabalhando, né, que é essa estética que eu cheguei agora,
E também eu gosto muito de uma experiência que a gente teve, que foi com a Maracajá no Demosul, que daí a gente estava trabalhando maquiagens, daí eu... Ai, gente, foi muito bom, foi muito bom. Não sei, assim, não é um contexto muito específico, assim, de, meu, aconteceu uma coisa muito interessante, mas eu acho que é uma das que eu guardo, assim, que foi onde comecei a transformar essa perspectiva, que eu até desenhei nos olhos do Gabi, um, na pálpebra dele, porque é isso. Conforme eu fui percebendo como tudo isso vai acontecendo, observando a Maracajá, fazendo show, observando as pessoas em si, eu percebo que o Gabi, é raro ele olhar para cima, é raro ele olhar para o público, ele sempre está olhando para baixo e tudo mais. E eu acho os olhos uma fonte de energia muito forte, que é inclusive o que eu trago nas minhas maquiagens mais para trabalhar essa ampliação, eu sempre coloco nos olhos essa coisa maior, porque eu acho que é onde comunica diretamente, assim, né? A gente se conecta pelo olhar, a gente, principalmente, né, nessa coisa de liberação de energia, né? Esse, não sei se dá para entender, mas é essa imagem de ampliação, assim. É, perguntas. Estou amando, Victor. Ah, você falou sobre tinta neon. Neon sofre alteração dependendo da iluminação do espetáculo? Já teve algum problema em relação a isso? Sim, ele sofre alteração, sim, até porque, é, por exemplo, essa coisa do show, né? Dessa iluminação muito colorida, sempre de LED principalmente. Essas iluminações, elas alteram toda a cor da maquiagem. Eu fui descobrir isso na prática, num dia assim que eu tinha feito toda uma maquiagem babadeira, nananã. Chegou no momento, começaram as luzes, tudo mudou de cor. Absolutamente tudo mudou de cor. O vermelho, que era uma maquiagem super, super fazendo muitos vermelhos em todos os lados, virou tudo preto. E daí eu falei, fudeu. Mas, enfim, isso fui vendo que exatamente essa luz de LED que apaga tudo é um arraso para neon. Porque daí com a neon eu percebi que eu podia fazer duas propostas em uma maquiagem. Então eu fazia toda a maquiagem dessa que seria vista sem absolutamente nenhuma luz, ou com essa luz branca que a gente conhece. E daí eu comecei a trabalhar elementos em neon para esse momento em que transformasse a luz do LED. Porque daí eu dava um elemento de surpresa que sugeria outra coisa na maquiagem, mas estava junto. Que é, inclusive, um pouco da maquiagem que eu vou fazer hoje para vocês. Mas é isso. É, tipo, ir percebendo a partir da experiência, de, tipo, tá, fiz essa maquiagem, fui ver como ficou, tá, pessoal de fundo não dá pra ver absolutamente nada. Ok, na próxima vez faço diferente, observo como tá. Ok, tá, essa tinta não funciona muito porque ela perdeu a cor completamente. Ok, como eu trabalho também com essas mudanças. Então é muito isso de você observar todo o contexto que você tem para fazer. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma maquiagem para vocês, mas como vocês podem ver, a minha câmera ela tá bem embaçada. Então isso já vai alterar a forma que eu vou fazer a minha maquiagem para que vocês tenham a compreensão dela. E, inclusive, isso vou estar começando porque eu vou estar fazendo essa maquiagem Maracajelen, da Maracajá. E, vou mostrar para vocês, gente. É um pequeno croquis, mas ele provavelmente vai sofrer alguma alteração, que eu já senti já. Mas, vocês, deixa eu ver. Desses elementos, né? Eu pensei em trabalhar com tinta e trazendo essa coisa animalesca para o rosto, ao mesmo tempo que fazendo um realce do meu rosto desses contornos, né? Então tá certo. Eu vou dar continuidade ao que a gente está falando, mas
Já preparei o meu rosto com creme, passei um creminho, que é sempre bom dar aquela hidratada, passar o bom manteiguinha de cacau para dar aquela hidratadinha, beber uma água, né? Importante para esses tempos de seca. E daí, então, vamos lá. O que eu sempre trabalho é com um bom paninho, que olha, o estado do coitado. Mas esse paninho é o salvador de vidas, porque é um momento que você tem para trabalhar, para esfumar, para fazer qualquer coisa. Limpa o pincel, tira um pouco da maquiagem. Ele vai ser extremamente importante para a coisa funcionar bem. Tá. Eu vou apresentar alguns dos meus materiais. Como essa coisa da maracajá, de muitas vezes trabalhar com pouco tempo, eu comecei a usar instrumentos grandes para ganhar tempo. Porque daí eu consigo fazer uma maquiagem que ela... Não sei, vou falar um pouquinho desse processo da maracajá. Assim. Eu sempre penso no que eles me trazem. Então, eles me trazem muito essa coisa de uma resistência, uma voz do povo, assim, tipo, a galera falando o que está acontecendo, assim, muito crítico, trazendo todas essas questões de estrutura racial, LGBT, feminista, tudo isso meio que dialoga de alguma forma, e eu vejo isso muito como me trazendo esse vermelho, essa coisa do batido, meio que até atropelado, assim, de alguma forma, né? Mas ali firme e falando tudo, assim, a partir desse som, a partir dessa experiência da música. Então, o que eu trabalho aqui com as minhas tintas? Color Make, gente. Sempre sucesso nessa vida. Você compra... vem um jogo com 6 desses pequenos potinhos de tinta. E é uma tinta, assim, perfeita para você trabalhar com qualquer tipo de pincel, qualquer tipo de instrumento. Eu trabalho também com o que me surge, assim, para chegar em alguma textura, por exemplo. Eu tenho esse pincelzinho de esponja. A gente pode ir para maquiagem para diversos tipos de textura. Então, essa coisa de ir para a loucura de tudo, assim, de formas, de cores, de elementos que você vai colocar no seu rosto. Por exemplo, tem a Alma Negro, maravilhosa. Ela cola o que ela quer na cara dela, gente. É um bafo. Ela faz o que ela quer, assim. Porque daí ela trabalha com exatamente essas coisas de diversos tipos de maquiagem e elementos. Então eu vou estar pegando meu bom pincel, que eu botei uns vermelhos aqui. E o que me interessa nesse pincel específico é exatamente a coisa de ele fazer um traço direto e agressivo, de alguma forma. Então, eu posso trabalhar nessa maquiagem, né, trazendo essa coisa da resistência, da experiência, de todas essas coisas, né? Esse meio que batido pela vivência, mas ali forte e seguindo, assim, né? Eu vou estar, então, fazendo. E eu gosto muito disso, gente, sujar, assim. Olhar, fazer uma primeira pincelada e observar o que ela me traz. De o que isso se relaciona. Ai, só. Então, nisso eu percebo exatamente essa coisa do sangue, da ferida aberta, né? Então, daí é isso. Eu vou chegando num ponto em que me interessa, de quantidade de tinta. E eu também gosto muito de trazer as coisas pro cabelo, para criar exatamente essa coisa de transbordar do rosto, não somente o rosto enquanto uma pequena moldura, mas como você usa o seu corpo, né? Porque no fim é exatamente isso, é a sua pele
Que às vezes a gente fixa na coisa do rosto, mas é tipo tudo, absolutamente tudo. Então eu vou trazer aqui para baixo também e brincar com esse pincel. Alegora quer falar? Ah, sobre o mercado de trabalho de maquiagem, como você resiste e desenvolve seu fazer artístico, visto que esse espaço, infelizmente, hegemônico, tem muito mais espaço, oportunidade para maquiagem social. É, exatamente. Então, é uma coisa que eu percebo que eu ainda tô, tipo, buscando, porque muito vai, na verdade, para esse lugar, por essa parceria com o Maracajá, por essa parceria com a Deriva Grupo de Teatro. Então, tá se dando mais, eu percebo, por esses convites, assim, porque, né, a gente vê, já tentei pensar em também essas possibilidades de curso, né, porque daí, tipo, não é um lugar que precise desse espaço físico fixo, né? Então, eu não sei, é uma coisa que eu também tô, assim, quebrando minha cabeça para entender como isso pode acontecer. Porque realmente, assim, eu acho bem difícil. E como eu disse antes também, toda essa questão de como pode caminhar junto a maquiagem, como pode caminhar junto o figurino. E eu percebo que essa não é uma visão que os artistas têm, assim, sei lá, percebendo ultimamente, não sei, parecem coisas descoladas. Então eu acho que também essa visão também contribui de alguma forma, sabe, nessa dificuldade que a gente tem para esse mercado de trabalho. Mas eu não sei. Ai, tchau, Vitor, arrasou. Vão perguntando mais, gente. Que eu sei que eu tô aqui falando, eu quero mais perguntas. Mas já pensei, viu, Alegório? Pensei muito em até fazer esse bafo de, tipo, da maquiagem social, mas ao mesmo tempo me peguei muito nesse lugar de, tipo, meu, não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero exatamente poder pintar a cara das pessoas e fazer um babadão, assim. Mas é isso, estudando as possibilidades, né? Não sei. Se quiser estar falando também um pouquinho de como você trabalha com isso, que eu sei que a senhora também arrasa nas makes. Se há uma certa procura das pessoas dessa maquiagem social, sim, sim. Muitas vezes as pessoas, até isso de falar, tipo, ok, eu trabalho com maquiagem artística. Daí as pessoas já falam, ah, eu tenho uma formatura tal dia, você faz uma maquiagem? Tipo, é muito. Eu acho difícil, assim. Eu acho que estou encontrando mais materiais agora sobre maquiagem artística, mas eu acho difícil você realmente encontrar essas referências e tudo isso, assim, porque muito cai nessa maquiagem social padrão, assim. Então, você começa esse processo de pesquisa, mas de maquiagem artística que eu encontrei, por exemplo, de cursos, sei lá, falando mais dessa coisa formal mesmo. De cursos eu encontro, sei lá, maquiagem infantil, que normalmente se baseia em borboletas, rostos de animais e coisinhas fofinhas no rosto de crianças. Ou você encontra essa coisa da maquiagem que ela é a maquiagem social, só que ela tem um pouco mais de cor. E daí já meio que entra nessa coisa da maquiagem artística, assim. Mas eu não sei se também eu tô procurando uma maquiagem de uma certa estética e também tô tirando uma pilha aqui falando que não acho, mas também é porque não encontrei o que eu estou procurando, né? Porque é isso. Mas também
amo os tutoriais das drags, que é exatamente esse lugar de maquiagem artística que me acessa também muito, assim, é muito bafo ver essa possibilidade da transformação, né, dessa proposta. Então, tipo, também minhas maquiagens têm muita referência das drags. Tá. Adicionei um preto, porque eu acho que traz uma profundidade, realça esse vermelho, e ele traz outra qualidade para essa maquiagem. Não sei. Amiga, arrasou. Mais alguma pergunta, gente? Gente, as pessoas que quiserem ligar a câmera, o microfone e falar diretamente com a Ju, fiquem à vontade, tá? Tamo aí. Vou deixando isso secar. E agora eu vou trabalhar nessa outra parte do rosto, essa maquiagem um pouquinho mais animalesca, como eu amplio o meu olho e trago essa imagem de um rosto puxadinho, assim, né? Como se fosse uma belíssima maracajá. E daí eu uso muito também, tipo, maquiagens cremosas. Eu meio que misturo tudo conforme eu vou vendo. É tipo essa coisa de batom. Batom é tudo. Batom é delineador, batom é blush, batom é tudo. Tudo que você puder usar, você usa, gente. Inclusive, vou usar a minha boa cola branca, que não é cola pra rosto. Mas é isso. E nisso tudo, né, eu ainda sou exatamente sou uma artista que, tipo, se formou agora, descobrindo aí como eu vou, quais são as minhas linguagens e como a gente vai fazer esse bafo todo, com pouquíssimos recursos, né? Fazer ver que minhas tintas estão acabando, já tô chorando. Mas, antes disso, eu vou continuar com a maquiagem, com essa tinta preta para fazer esse olho. E daí é isso também, gente. Eu tô fazendo as coisas aqui e eu vou, tipo, percebendo como vai indo. E é muito isso de testar. Que eu fiquei pensando de uma forma de como conduzir um processo artístico com vocês aqui, só que eu percebo que é muito isso de, tipo, o teste que a gente vai vendo. A gente muitas vezes não tem maquiagem em casa e daí também fica difícil toda essa questão. Mas apresentar para vocês possibilidades. Eu tô só batendo esse pincel para criar essa textura meio craquelada, meio borrada, meio quase apocalíptica. Eu amo. Então daí, sempre quando eu vou trabalhar essa ampliação do olho, eu gosto muito de trabalhar com essas duas pontes, que é essa pontinha da parte interna do olho e essa ponta da parte externa do olho. Porque daí a gente consegue dar essa dimensão aberta, assim. Às vezes eu queria não ter sobrancelha pra poder fazer isso. Realmente. Como funciona a sua escolha de paleta de cores? Vem com o processo do desenho, etc. Então, sim. Como eu disse antes, é muito dessa coisa do tema, né? Eu tô falando tema, mas pode não ser isso também, né? Mas de o que é o material originário disso. Então, eu não sei. Pode ser um texto, pode ser um figurino, pode ser uma encenação. Então, a partir disso, a partir primeiro, desse primeiro material que vai ser o estopim, né? Esse pequeno gatilho que vai fazer todas as coisas. Então, por exemplo, se eu for trabalhar uma qualidade de água, eu não vou usar o vermelho.
Eu vou trazer exatamente essas coisas de um significado comum, inclusive, porque eu trabalho muito com essa coisa do entendimento das pessoas, assim, para exatamente quebrar esses entendimentos e tudo mais, mas pegando de base as imagens que a gente já tem acesso, as imagens que nos acessam, por exemplo, a coisa do vermelho. Sempre volto pro vermelho porque ele é exatamente essa coisa forte, essa coisa do atenção, do que traz atenção para você, a coisa que choca, que causa conflito, que traz essa coisa do fogo. Então, nisso, dessa forma, eu vou desdobrando. Porque daí eu vou encontrar qual é essa paleta de cores que eu estou querendo trabalhar, porque daí ela vai se relacionar com a coisa que está surgindo, né? Esse material primeiro. Estou indo bem também, trazendo pro meu crânio, como se fosse exatamente essa continuação de meu olho puxa para o meu cabelo e vira uma coisa só. E eu gosto muito também como essas esse preto também me lembra uma coisa muito de penas de pássaro, mas ao mesmo tempo uma coisa de hematoma, de batido, mas ao mesmo tempo alguma coisa, não sei, que traz um peso, né? Uma coisa mais densa. Aproveitar, gente, fazer até umas indicações de séries e referências. Alma Negro, que eu já tinha falado antes. Glow Up, tem na Netflix, é um reality show sobre maquiagem, tem vários desafios e várias pessoas com diferentes estéticas. Skin Wars, que é um babado, que daí eles vão trabalhar exatamente toda a coisa do corpo e de o trabalho de um conceito para fazer essa expressão no corpo inteiro de modelos, fazendo pintura corporal completa, ou dependendo do desafio. RuPaul's Drag Race, porque, né, gente, vamos assistir, que é bafo. Tá. E daí nisso também, tipo, eu tinha planejado começar com uma coisa só pequenininha. Mas daí aqui agora eu já percebo que ela pode ter uma amplitude bem maior e trazer outros elementos para essa maquiagem. Então, daí aqui. Mais perguntas, gente, para alguma coisa? Tá. Hum. Agora eu vou trazer com muito cuidado aqui para essa parte de baixo do meu olho para unificar esse olhão assim, né? E daí aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar um pouquinho mais ainda o meu olho, eu posso estar colocando essa maquiagem um pouquinho mais para baixo. Deixa eu abrir a câmera. Mas isso que eu tô tendo um pouquinho de problemas. Achei. Ok. Então daí eu vou dar uma pequena abertura para abrir um pouco esse olho. Mas bem pouquinho, porque ao mesmo tempo eu quero que fique orgânico de alguma forma. Não parece que eu mexi muito no formato do olho. Ó, você pode ver que, olhando dessa forma, dessa distância, ele tem uma certa unidade com o meu olho. Tá.
tá aqui pegando meu coisinho de novo. Agora com preto. Ó. Ai, dificuldade. Mas, ó, eu puxo a minha pele e você vê que tem pele mesmo. Não tá tão próximo. Pela câmera dá pra ver que parece-me que tá próximo, mas não está. E daí aqui, ó, eu vou também estar trazendo essa coisa do preto. É. Lágrimas negras. Ai, saem dói. E daí nisso a gente continua esse processo de ir percebendo. Eu acho que de base da maquiagem, talvez seja essa. Agora, a partir disso, como que eu faço exatamente essa unidade? Que a gente pode perceber que aqui tem toda uma textura, e daí essa traz uma outra textura, apesar de ter essa junção. Mas então, como é que eu faço para trazer esses elementos e fazer uma unidade com isso? Como eu posso trabalhar mais esses elementos que já estão no meu rosto? Porque olhando aqui, por exemplo, fiz o conceito todo antes, mas aí agora olhando, não gosto muito. Então, como que eu vou trabalhar isso dessa junção? Porque eu tô achando que ficou um pouquinho descolado das coisas todas. Então, e daí nisso, exatamente essa coisa de, ok, tem uma base. Não ficou ideal. Tudo bem. Eu vou trabalhar exatamente esses elementos que podem vir a agregar essa maquiagem para ela ter esse impacto que eu quero, porque é exatamente isso que eu quero, essa imagem impactante, essa coisa desconstruída, essa coisa de cor dessa. Parece que, sei lá, um balde de tinta veio pro meu rosto. Eu amo. Obrigada, Lucas. Arrasou, irmã. Então, vou trazer isso para pegar mais pesado, trazer a minha esponja. E no início também é percebendo isso de como que fica cada coisa com os diferentes materiais e pressão, se eu apertar mais forte, como o que isso gera, resulta no rosto. Se for mais fraquinho. E daí também brincar com essas coisas do contorno do rosto, né? Porque tudo isso vocês vendo o que eu fiz agora, de trazer isso passando pelo meu nariz. O meu nariz, ele tem um formato. Mas quando eu tô trabalhando de frente, observando o espelho e fazendo essa ilusão que muda completamente o formato do meu rosto de alguma forma. Você não consegue mais saber aonde começa esse nariz, você sabe onde ele termina, mas você não sabe qual é o contorno dele e como ele tá ali. Então, eu gosto muito disso, dessa ilusão, na verdade, também que a maquiagem traz para mudar essa coisa do rosto, mudar esses padrões que a gente já conhece, né? Eu percebo que eu acho que é isso que me interessa muito nessa questão da maquiagem, é exatamente como a gente cria uma nova realidade de algo que já existe, que é o nosso próprio corpo, e também essa questão de nossa autoimagem, como a gente se vê, e também como a maquiagem pode transformar isso e pode trazer novos elementos pra gente. Eu não sei, a gente tira uma panca. Porque é isso, vai ser sempre um processo muito longo, assim, de descobrimento. Pode ser que, inclusive, eu veja tudo isso que eu falei sobre maquiagem também, sei lá, sabe, se transforme em outra coisa.
sempre muito mutável, tudo isso. Muitas vezes eu vejo as próprias maquiagens que eu fiz antes, eu fico, gente, por que que isso esteve aí? Mas também é isso, né, dessa parte desse processo. E é isso, gente, é se jogar, assim, eu vejo, tem muitas amigas que, tipo, ficam super, nossa, maquiagem, que bafo, não, como você faz isso? Mas, tipo, é exatamente essa coisa de se lançar e testar e ficar sem esse medo de errar, porque ele faz parte desse processo e é muito importante. Porque eu falo errar, mas também ao mesmo tempo não acredito nessa coisa do erro, acredito nessa coisa de perspectiva. Ok, não é a coisa que você estava procurando, estava observando, mas isso acessou outra coisa que também é válido, que também existe e você pode trabalhar. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Eu tô tacando tinta mesmo. E é isso, gente. Mete o louco nas makes. E às vezes também é isso de perceber que às vezes com essa base dessa maquiagem que eu tô fazendo, as coisas podem realmente não ficar conversando junto, mas conforme você vai acrescentando esses outros elementos, essas coisas para realçar. Por exemplo, essa minha base, ela traz uma coisa pesada, uma coisa escura, só que daí tem, né, esses ressaltos de pele branca que eu tenho e dá de alguma forma, esse contraste. O que eu gosto de trabalhar é exatamente nesses pontos mais pesados que fecham essa maquiagem, trazer esses pequenos pontos de luz com amarelo, com verde, dependendo dessas tonalidades, tons mais claros do que eu estou trabalhando, para poder ressaltar por cima disso e fazer uma nova textura em cima. Certo, acho que talvez eu cheguei num lugar legal. Borrando. Essa maquiagem, na verdade, surgiu por conta. Acho que, na verdade, quando ela se consolidou, assim, essa estética, esse conceito, ele veio muito forte quando a Maracajá foi fazer um ensaio fotográfico com ferro velho. Eu fiquei tirando uma pira sobre essa questão dessa maquiagem padrão, né? Porque eu tava meio que descobrindo esse lugar. E essa maquiagem padrão e o que ela acessa e como fazer essa maquiagem da Maracajá dentro de um ferro velho, como fazer eles se destacarem ou então trazer exatamente, que daí foi a via que eu fui, que foi exatamente trazer essa coisa de uma humanidade, uma humanidade em decadência, uma humanidade em desconstrução e declínio. Então daí aqui eu peguei, gente, tinta neon é se aproxima de um vermelho, mas ele traz uma coisa mais alaranjada também. E ele vai ser o meu ponto de luz nesse primeiro momento. Vou trazer de novo com um pincel um pouco mais firme, porque eu quero exatamente o desenho das cerdas na minha pele. E eu vou colocar aos poucos de acordo com aonde eu acho que necessita de um borrifo. Ó, com esse pincel. Ai, não sei se vocês podem ver. Tá todo conduzindo de uma outra forma. Não sei, ó, já dá uma coisa a outra. E nisso eu vou brincar exatamente com isso.
dessas possibilidades da tinta. Alguma pergunta, gente? Conta pra mim. Daqui eu vou fazer uma desconstrução de um olho de gatinho, gente. Fique à vontade. Pra trazer exatamente essa... a make. Ó! Girl! Vou trazer isso. Mais pra trás. E aproveitando que eu já tô, né, no cabelo praticamente, eu boto um pouco mais. E eu gosto de lambuzar o cabelo. Já disse. Continua. Eu vou tirar foto, viu, gente, pra vocês poderem ver com detalhes essa maquiagem depois. Me sigam no Instagram, Julião Mesma. Lá eu posto algumas maquiagens que eu faço. Maquiagens da Maracajá, alguns outros trampos. E também é isso, né, gente? 30 mil coisas faço. Gosto. Ah, é uma pena que tá com uma imagem meio ruim, mas vai ter foto. Agora tá me trazendo uma coisa também muito de galáxia, assim, de alguma forma. Eu gosto. Nossa, não dá pra ver. E eu vou trazer também esse ponto pra realçar essa tinta que tá aqui. Vou aproveitar que esse fundo tá preto pra poder trazer desde lá de cima até lá embaixo. Aqui. Novamente, pintando meu bom cabelo. Assim, um pouco dessa tinta vai invadir esse espaço de cá um pouco mais. E trazer a tinta pro cabelo. Aqui. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a minha tinta, a minha cola branca. Por quê? Eu gosto de trabalhar com ela quando ela já tá um ponto um pouquinho mais seco. Porque daí ela gruda mais. E daí eu também vou estar mostrando aqui pra vocês uma, né, parte dessa pesquisa em maquiagem, com tudo que eu falei, né, artesania e blá blá blá. Eu comecei a produzir cílios postiços. E daí são os cílios que eu fiz, que vai trazer exatamente essa iluminação branca. Ó como muda, gente. A coisa que eu tava falando sobre a base e ter esses elementos que vêm pra fazer pá em cima da coisa que tá fechada.
Não que eu não goste assim já, gente, já tá um bafo. É isso, gente, da maquiagem tudo é válido, sabe? Eu amo, principalmente quando eu descobri a Alma Negro, que simplesmente colava tudo, gente. Ela cola folha, ela cola tudo, tudo possível, tudo possível. Eu amo. Hum. Eu tô trabalhando com neon, né, gente? Que eu tinha falado, tipo, esse que eu tô passando aqui incessavelmente é a maquiagem neon. Que graças a Deus eu não tenho alergia. Fica muito triste. Muito bom. Ele dá toda uma coisa realmente da iluminação, da parte do neon. E, meu, qualquer coisa que você for fazer com ele, ele vai destacar. Tipo, é perfeito. Sucesso. Tá. Agora eu vou fechar um pouquinho a minha boca, porque eu vou estar utilizando a tinta vermelha para puxar toda essa região da minha boca, porque eu acho que ela precisa, principalmente nesse momento em que a gente, né, tá sendo calado, silenciado e não sei, é uma coisa dessa coisa da violência, mas que a gente continua aqui, continua resistindo e continua falando e por isso. E daí eu vou pegar bastante tinta mesmo, tipo, bastante tinta. E eu vou começar a soltar pela minha boca. Eu também gosto dessa estética, na verdade, confusa e uma textura que te causa, de certa forma, até uma coisa meio sensível, né? Não sei, a tinta, principalmente para mim, eu acho que ela acessa um lugar de experiência, assim, primária, que é uma das coisas que a gente começa a usar primeiro, né? Essa coisa do desenho, da, das tintas todas e pintar, fazer tudo. Eu acho que ela é minha linguagem, gente. Nisso, eu vou vendo pra onde eu vou com essa tinta. Eu coloquei um pouco da tinta preta também para fazer a base, para daí eu poder ressaltar esse vermelho. E daí eu vou pegar a tinta neon. Que eu sempre gosto também, gente, de ter um pouquinho de água junto para mexer, manipular essa tinta de uma forma mais tranquila. Aqui. Mas... E daí também nisso, gente, eu tinha esquecido de falar, é, muitas vezes essas condições também que a gente tem, tipo, por exemplo, é pergunta sobre alergia e tudo mais. Na Maracajá também tem essas coisas dos instrumentos, né? Por exemplo, muitas vezes eu esquecia e fazia a maquiagem pra Lara completa, assim, tipo, super dessa forma, com tinta escorrendo da boca, tinta escorrendo daqui e dali. E ela tá com uma flauta. Então ela não pode estar com um monte de maquiagem da forma que tá acontecendo aqui, por exemplo. Porque daí isso impossibilita. Então, tipo, é essa coisa de como a gente caminha junto, como que faz pra as duas coisas estarem juntas. Tá, daí eu vou passar aqui
enquanto isso também seca. Ai. Infelizmente, meu branco acabou, gente. Nossa, eu ia... Se tivesse um branco aqui, gente... Branquinho, você só pra dar um... Perfeito. Essas coisas do contraste. Eu gosto, eu acho importante. Então, tá passando a bundinha do pincel. Cola. Vou deixar secando. Pego o outro. E passo cola também. Porque daí já vai deixando chegar mais naquele ponto de grudar mesmo. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Eu acho que eu vou estar fazendo. Eu vou usar um amarelo neon para fazer esse ponto de luz, junto com esse neon que ali já estava. Então, é isso, gente. Tintona, deixa escorrer. Eu gosto. E às vezes eu faço isso também, de, tipo, botar muita tinta num pontinho específico para escorrer propositalmente. Deixar escorrer no natural. E nisso também, a nossa boa água, parceira de todos os momentos. Ela é perfeita para fazer esse efeito de escorrer. Não, mas ficou leidinho de vez. Não sei se gosto. Acabei de lamber tinta. E vai meio que caminhando junto. Me traz outra coisa. Isso dos dedinhos também são importantíssimos. Uhum. Você vê que já modificou muito o formato do meu rosto natural, né? De como eu tinha começado antes e o que esse novo rosto propõe. Tá. Vou estar utilizando agora os meus bons cílios. Já secaram. E daí aqui, por exemplo, é um cílios grande, então ele vai pesar muito a minha pálpebra. O que eu vou fazer? Colocar ele um pouco mais para cima,
para daí eu poder fazer essa mobilidade tranquilamente na minha pálpebra, sem que ele atrapalhe a minha visão tanto. Coloquei aqui. Ó, que perfeição, gente. Ele já gruda quando a gente deixa o babado preparado. Queria ter outra cor, cílios. Gente, que massa, tá legal. Uhum. 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 Agora com essa junção do amarelo, a gente pode perceber que ele trouxe uma coisa mais de fogo de alguma forma também, né? Uma coisa meio queimada, essa característica. É isso, vendo texturas. E é super abstrato, mas é esse caminho. Ai, eu acho que falta. Hum. Nisso eu vou tô começando a finalizar a maquiagem. E nisso eu vou percebendo o que ainda precisa ser modificado, o que falta. Uhum. Eu acho que é isso, talvez, gente. Olhando aqui, achei que cheguei num lugar legal. Apesar de estar um pouquinho chateada com o amarelo, que eu queria um pouquinho de branco, na verdade. Mas é isso. Ai, só tá aproximando pra vocês. Segurando um pouquinho melhor. Ai, babado. Uhum. Agora perceber tudo isso, né? Tipo, ok. Terminei toda essa parte e agora é olhar o que me traz. Como parece ao mesmo tempo que o meu rosto ele tá mudando de lugar, desses lugares. Por exemplo, esse preto que tá vindo, fazendo uma curva e o outro vermelho que tá subindo. Me sugere
um rosto que se derrete, ao mesmo tempo um rosto que se transforma e craquela. Tá dando pra ver bem, gente? Dá um feedback aí, ó. E daí aqui a gente vê. Funcionou a questão da ampliação dos olhos? Pelos cílios eu consigo chegar nisso? Pela maquiagem eu consigo chegar nisso? Como eu consigo, assim, que eu vou percebendo a partir disso? Mas é isso, gente. Essa é um pouquinho, na verdade, de uma forma de explorar a maquiagem artística da forma que eu gostaria de trabalhar, que é isso, dessa grande abstração que a tinta pode trazer, mas trazendo vários significados, né? Como eu, ao longo do que eu estava fazendo, eu ia contando isso para vocês. Eu tinha planejado um experimento bem legal, só que eu acho que pela luz que nós temos, não vai rolar. Mas que eu tinha falado sobre a maquiagem neon, né? Eu fiz um pequeno experimento de luz negra aqui em casa. E daí vamos ver se. Ai, não vai pegar. Chato. Mas se tivesse, por exemplo, uma luz de LED aqui no meu rosto agora, tudo, tudo esse vermelho, toda essa parte vermelha, ela ia desaparecer. Então ia ficar um rosto majoritariamente preto com esses toques de luz que a própria maquiagem neon traz. E daí eu tinha planejado exatamente nessa coisa do neon para fazer essas lágrimas. Ai, eu amei isso daqui, gente. Olha isso. Sabe? É nisso. A gente vai testando, vai fazendo a pintura do pincel e daí a gente se depara com essas beldades. Amei isso aqui também, que traz esse, ao mesmo tempo, a ampliação do olho exatamente pelo destaque dele em relação à cor que eu usei pra cá. E também adoro essa moldura que ficou aqui para trazer esses elementos mais claros nessa parte. E também, né, pela maquiagem a gente vê que formou levemente esse continuamento por essa linha. E também essa continuidade do cabelo que me traz até uma coisa meio alienígena, assim, de né, ser uma coisa só, assim, uma coisa que não faz parte do que a gente está acostumado a ver. Não sei. Deixa eu ver se com esse daqui eu consigo fazer o efeito da luz negra. Será que não vai dar pra ver nunca? Não vai dar pra ver, gente. Eu tiro uma foto com uma luz negra acesa, inclusive. Mas no mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei, pode ter sido muita loucura, assim, logo de cara, chocando. Mas esse é o lugar que eu percebo que eu gosto muito de trabalhar, assim, porque ele te dá uma nova perspectiva de tudo, de formatos, né? Coisa que a maquiagem social, ela, de certa forma, te coloca nessa caixa de como você vai trabalhar, essa questão de contorno, côncavo, nananana.
E nesse tipo de maquiagem artística, eu vou realmente pro lado da expressão, que é exatamente se... Que, como vocês podem ver, é só uma confusão mental em pessoa. Mas que pra mim fez muito sentido. Mas é isso. Conta um pouquinho o que vocês acharam, gente. Tô aqui falando. Nossa, eu fiquei aqui. Não dá para imaginar o que vai sair no começo, sabe? É completamente diferente do que a gente vai pensando. E fiquei assim, em choque vendo você aqui. Eu me aproximava do computador, ficava olhando, é muito ver mais próximo, assim, sabe? É muito legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente, assim, nessa sua forma mais Imagina, íntima de fazer. imagina, eu que agradeço por ter me convidado e também, tipo, estarem abertos ao que eu também tinha a propor. Achei muito legal, assim, esse diálogo que tive com vocês e com todas as pessoas que estão assistindo aí a gente. Fiquei muito feliz. Bom, gente, alguém teria mais alguma coisa para falar? Quiser aparecer aí, vamos ligar as câmeras, tirar uma foto print para a gente postar nas nossas redes. Todos aí, ou não? Alô, alô, apareçam. Alô, galerinha aí. Ai, minhas irmãs ali, gente. A gente tá na mesma casa. Olha ali, caramba! Ai, Que legal! babado! Arrasou! Uau! Que legal! Vamos, Matheus, você tira a foto aí, então? Dá um print service? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Muito Arrasou. obrigado, Ju. Eu que Muito obrigado por vir aqui, por essa... Aonde? É, tirou? Vamos de novo? Não? Já foi? Beleza. Ju, então, mais uma vez, obrigado por esse convite, por esse convite, não, por aceitar esse convite. Foi muito legal partilhar de tudo isso com você hoje. E, pessoal, continue aí acompanhando as nossas redes sociais. Semana que vem tem mais. Toda semana tá tendo. E é isso. Passo a palavra só para a Ju para encerrar, enfim. Arrasou. Muito obrigada, gente. Achei muito legal essa troca que tive com vocês. Também é muito bom, assim, para eu também perceber qual é o meu trabalho nisso, que isso também vai clareando, assim, os caminhos um tanto. Muito obrigada. Vai, Sene Casuel, que é babado, queridas. Londrina tem artistas muito babadeiros. A gente só precisa ser valorizado. Mas continuem, gente. Continuem arrasando, fazendo os bafos todos. Que a gente vai longe, gente. A gente vai longe. Muito obrigada. Muito. Então é isso. Tchau, gente. Um bom sábado para todo mundo. E é isso aí. Beijo. Beijo.